Amém. Estou um pouco gripado, mas eu creio que o Senhor, o dono da palavra, Ele me ajudará no desenvolvimento desta mensagem. Bendito seja o seu nome. Eu achei interessante, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O irmão Jader, ele cumprimenta paz e graça. Aí hoje na EBD, quando eu chego para a EBD, aí quando eu vou abrir a porta do carro, o irmão Jader é do lado. Quando eu desço do outro lado, aí está a irmã Graça e a irmã Edna. Paz e graça. A irmã Edna, paz, e a irmã Graça. Louvado seja Deus. E essa paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Quero convidá-los, sem mais demora, para abrir nossas escrituras a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aqui nós já sabemos a diferença, enquanto você procura no Novo Testamento, aquele que ainda está novinho na fé. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vamos lá, Filipenses, Colossenses e 1 Tessalonicenses, para nos situarmos um pouco. Então a diferença de uma epístola para uma carta, que o apóstolo Paulo escreve, a gente já sabe qual é, porque a gente tem aprendido na escola bíblica dominical. Vocês têm vindo na escola bíblica dominical, amém? Amém. Quem vem diz amém. Amém. E amém pequeno. Quem não vem está perdendo, porque é aqui que a gente aprende. Não é assim, irmã Cíntia, dá uma noite atrás. Louvado seja Deus. Então na carta a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo escrevendo a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Então é uma carta endereçada a um indivíduo, a uma pessoa, onde ele vai interceder por Onésimo, pelo escravo fujão, conhecido como escravo fujão. E aqui nós temos escritos epístola como aos Coríntios, aos Gálatas, e aqui nós temos a epístola aos Tessalonicenses, que é uma carta endereçada a uma comunidade. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar que ela deve ser lida para essa comunidade. Meus queridos, o título de nossa mensagem nesta noite: a centralidade do Evangelho de Cristo pregado por Paulo e a receptividade dos Tessalonicenses. Eu tenho uma notícia boa para dar a vocês nessa noite. Nesta noite é noite de salvação. Aleluia! Esta noite é noite de salvação. Porque todas as vezes, meus irmãos, que o Evangelho é pregado, se abre uma porta enorme, uma grande porta se abre do pecador não regenerado se encontrar com Cristo. E a minha oração é exatamente a que o pastor fez. Que vocês estejam com os ouvidos atentos. Aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, esteja com os ouvidos atentos a ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor quer que você saia agraciado nesta noite. E você saia de posse da salvação do Senhor em tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A centralidade do Evangelho de Cristo pregado por Paulo e a receptividade dos Tessalonicenses. E aqui eu quero falar para dois grupos. Aqueles que proclamam como arautos, como que proclamam para muita gente, ou, por exemplo, eu estou aqui pregando para todos vocês, irei pregar. Mas eu quero também mostrar que aquele cristão que está ali sentadinho no banco também é um missionário em potencial. Também é um arauto do Senhor. E você também, uma vez que foi chamado, arregimentado, encontrou-se com o Senhor Jesus, tem essa incumbência de espalhar essa boa notícia, de espalhar esse Evangelho glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse assim: sobre mim é imposta esta obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Observe que o apóstolo Paulo pregava para muitos, mas ele também pregava para o indivíduo. Lembra quando ele estava preso? Nas suas prisões domiciliares? Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento e vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 1, o versículo do 2 ao 10. Amém? Amém. Vamos lá? Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da
do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis quais somos entre vós por amor de vós. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de vós com a entrada que tivemos para convosco e conduzimos nos convertentes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Vocês me acompanham com as Escrituras abertas. Meus queridos, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses foi escrita em aproximadamente 50 a 51 depois de Cristo. Há estudiosos que atribuam essa epístola a Silvano e a Timóteo, ou seja, os três ali se juntaram e escreveram essa epístola, pelo fato do apóstolo Paulo fazer menção do nome deles aqui. Mas a grande maioria dos estudiosos compreendem a unicidade dos escritos paulinos aqui, dessa epístola ser descrita exclusivamente do apóstolo Paulo. E foi em meados de 50 a 51 depois de Cristo, quando Timóteo retornou para junto dele em Corinto. Ele ainda trouxe boas notícias da constância e do zelo do povo na propagação do Evangelho. Ainda assim informou que havia alguns problemas éticos, bem como alguns conceitos escatológicos equivocados. Os crentes tessalonicenses estavam preocupados com a possibilidade de que os santos que morreram perderiam a vinda de Cristo. Paulo lhes assegurou que os que já tinham morrido seriam arrebatados para encontrar o Senhor, da mesma maneira como os que estiverem vivos na sua vinda. Apesar destes problemas e da perseguição que enfrentava, a igreja de Tessalônica propagou fielmente o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. O sucesso da proclamação do Evangelho está em sua própria mensagem, ou seja, no seu conteúdo. E nós, se queremos ser bem-sucedidos à semelhança do apóstolo Paulo em nossa função como arautos ou proclamadores, que nós somos uma vez que nos encontramos com Cristo, do Senhor Jesus, é necessário que a gente se detenha ao Evangelho simples, porém profundo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Esta mensagem não é outra, e sim Cristo e este crucificado, o escândalo para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Portanto, o Evangelho, a boa notícia de Deus ao homem, não precisa de invencionismos humanos, de apetrecho, de água com sal, de rosa ungida, de copo d'água, copo em cima da televisão, com água, novas fórmulas ou até mesmo uma nova releitura, como dizem os liberais. Não, meus irmãos. As palavras de Cristo Jesus é o suficiente para salvar, transformar, curar, alimentar, libertar e manter de pé o cristão até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Amém. No versículo 2 é muito interessante, o 3, que o apóstolo Paulo ele diz que sempre dá graças a Deus pelos crentes de Tessalônica. E o apóstolo ele mostra uma coisa bem interessante, que ele está sempre fazendo menção daqueles irmãos. Ele está sempre intercedendo diante de Deus por aqueles tão caros irmãos. Por aquela igreja que surgiu, por aquela igreja, aqueles irmãos que abraçaram o Evangelho de uma forma extraordinária. E aqui já fica um exemplo para nós. E nós temos orado por nossos irmãos? O apóstolo Paulo ele rendia graças a Deus pela vida
dos cristãos de Tessalonicenses. O apóstolo era agradecido a Deus pela operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação, do amor, da firmeza e da esperança deles. Eles não viviam por vistas, meus irmãos. Eles viviam por fé. Louvado seja Deus. Mesmo sendo uma igreja nova, abraçou a doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é essa operosidade da fé que o apóstolo Paulo fala aqui nesta carta, dizendo que eles eram crentes operosos na fé? Eu quero que a gente veja aqui pelo menos 3 evidências da operosidade da fé desses irmãos. A primeira é que evidencia essa operosidade da fé, evidencia a eterna eleição daqueles irmãos. Está aí no versículo 4. O próprio apóstolo Paulo testifica da eleição destes irmãos. Meus irmãos, a conduta de um crente, ela fala muito. A maneira que um cristão leva a sua vida, ela fala demais, ela grita. E as pessoas estão observando, e o apóstolo Paulo consegue perceber que aqueles irmãos realmente são os eleitos de Deus. E às vezes eu olho e me pergunto, Senhor, será que se o apóstolo Paulo estivesse em nosso meio, ele poderia nos aprovar? Ele poderia me aprovar e dizer, aí é um eleito do Senhor? Será que o apóstolo Paulo diria? Mas aqueles irmãos evidenciavam a eleição. E a segunda característica aqui, o segundo ponto é, a operosidade da fé deles é a capacidade de fazer repercutir o evangelho que havia recebido de todo o coração. Essa palavra ela quer dizer cardia na língua grega. Ela quer dizer o seguinte, do que eles têm de mais profundo. Eles abraçaram o evangelho do Senhor. E essa mensagem ela repercutiu. A eleição desses irmãos, a eleição que o apóstolo Paulo enxergou na vida deles, ela foi também vista pela repercussão do evangelho. Eles não eram crentes anônimos, eles eram crentes que a sua fé era percebida por muitos. Mas em terceiro lugar, a fé deles, a operosidade da fé deles, os levaram a ter uma fé ativa. E essa fé ativa, a fé que agrada a Deus, é muito mais do que apenas pensamento ou aceitação. A fé, nós aprendemos que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva de fatos que se não veem. Portanto, a fé desses irmãos era uma fé que testificava a eleição. O evangelho repercutia por todos os lugares e era uma fé que era ativa. A fé deles era uma fé que não era aquela fé acanhada, era aquela fé ali no cantinho, mas era uma fé que fazia com que eles arregaçassem as mangas e produzissem para o Senhor. Era uma fé que descampava em um trabalho, era uma fé ativa. A descrição de fé, a descrição da fé como uma obra, traz-nos à mente a ocasião que perguntaram a Jesus: que faremos, mestre? Em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Vamos ler. Você está com a Bíblia aberta. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e o 29. Diz assim: e disseram-lhe: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E a igreja de Tessalônica, ela compreendeu exatamente esta mensagem. Ela compreendeu. E a ideia aqui é uma fé atuante. Jesus aqui nesse texto, ele é tido como o pão da vida, nesse texto de João. O pão da vida para os que creem. Nesse sentido, a fé é um feito, porém não um labor pelo qual o homem consiga acumular méritos ou algo que possa acumular méritos ou algo que se possa orgulhar.
Teve um professor que me disse que a graça de Deus ela humilha o homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem não precisa fazer nada, é só crer. A fé é uma obra sem méritos, pela qual a criatura reconhece seu Criador e o pecador reconhece o seu Salvador. A expressão operosidade da fé implica a vida de fé que segue a conversão. A ideia aqui é a seguinte: eles ouviram a mensagem e eles se converteram. Foram persuadidos pelas verdades da palavra de Deus que o apóstolo Paulo pregou. Eles foram convencidos do seu pecado. Eles se converteram. E a ideia aqui nesse texto que nós lemos é mudar de direção, ou seja, mudar de religião, especificamente aqui neste ponto. Paulo sempre lembra também da abnegação e do amor, isto é, do serviço para Deus, motivado pelo amor ao Senhor. William MacDonald ele diz o seguinte: a cristandade não é uma vida que se tenha de aturar por dever, é servir a uma pessoa por amor. Lembra que a lei ela é resumida no Evangelho de Mateus: amarás o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo o meu próximo, se eu trabalho em prol do meu próximo, eu estou amando a Deus. Porque quando eu faço algo para o meu irmão, eu primeiro estou glorificando a Deus. Em contrapartida, quando eu peco contra o meu irmão, eu estou primeiro pecando contra Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui a ideia de ser escravo de Cristo é servir a Cristo. Se eu sigo o meu irmão, logo eu estou servindo a Cristo. Ser escravo de Cristo é desfrutar de uma liberdade perfeita. O homem do mundo ele não consegue compreender. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1 e os últimos versículos. E o trabalho penoso se torna glorioso. Porque não vem dizer que na obra do Senhor o trabalho não é penoso, não. O que é? É trabalhoso. É espinhoso. Dá muito trabalho. E aqui os líderes que estão sabem muito bem do que eu estou falando. O trabalho é penoso, porém é glorioso. Por quê? Porque eu olho para Cristo, eu faço por amor a Cristo. E os Tessalonicenses eram uma prova viva de fato. Por fim, Paulo dá graças a Deus pela firmeza da fé dos Tessalonicenses. Uma alusão à paciência com que aguardavam a vida do Senhor Jesus. Foram perseguidos por causa do Evangelho, porém eles se manteram firmes. Filipe denomina sua completa resistência persistente. Eles estavam ali sendo perseguidos, mas eles estavam resistindo e pregando a palavra do Senhor. E eu aprendo que nós cristãos devemos ser persistentes. No versículo 4 aqui, o apóstolo testifica da eleição dos irmãos. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, pelo testemunho de vida daqueles homens, pela vida como eles conduziam, como eles se espalhavam, se multiplicavam, como eles amavam o Senhor Jesus. Paulo tinha certeza da eleição dos irmãos antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo tinha essa certeza pela essa maneira. E como eles eram conduzidos e conduziam o Evangelho. E novamente eu repito, a vida do cristão ela fala muito. Efésios capítulo 1 e o versículo 4. O apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te elegeu, o Senhor, quando chama um homem da escravidão do pecado para o seu senhorio, tem um propósito. Ele não chama por chamar. Você que está sentado aqui nesses bancos, você que ainda não se envolveu na obra do Senhor, eu peço que você preste muita atenção nessa mensagem. Que Deus vai trabalhar em nossas vidas nessa noite. O apóstolo Paulo nos elegeu. Ele chama o pecador. Em primeiro lugar, para que ele seja santo, que ele abandone o pecado e que ele tenha uma fé irrepreensível diante do Senhor em amor. E o amor, ele tudo
suporta escrever o apóstolo Paulo. Mas tem um detalhe. Se alguém se perde, é por causa do seu pecado e de sua incredulidade. Pois a Bíblia que ensina a eleição, ensina também a responsabilidade do homem. Deus faz uma oferta autêntica de salvação a todos os homens em todas as partes do mundo. Todos os que se submetem a Cristo, reconhecendo o seu caminho de pecado, receberá o seu bem-vindo caloroso. Aquele que verdadeiramente compreende a mensagem do Evangelho, que ouve a mensagem do Evangelho e se submete ao senhorio do Senhor Jesus, receberá o bem-vindo caloroso do nosso bom Deus. Aleluia. Versículo 5. Eu vou ter agora que correr um pouco por conta do tempo. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo. Tem muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Meus queridos, eu quero dizer que o Espírito Santo ele faz toda a diferença na vida do homem. O homem sem o Espírito Santo é como uma comida sem sal. Não me vem dizer que tem sabor que não tem não. Pode ser a melhor comida. Pode ser uma picanha, você coloca na brasa, ela sem um pingo de sal. Não tem gosto não. E assim é o homem que não tem o Espírito de Deus. Tem uma coisa que tenho pensado muito, é a respeito de grupos de WhatsApp. Que pessoas incrédulas que não conhecem o Senhor, que um dia estão nas farras, nas bebedeiras, se prostituindo, alguns que a gente até conhece, vivendo uma vida completamente separada de Deus, sendo verdadeiramente inimigos de Deus. Mas quando é na segunda-feira, é posta, aí eu observo. Aí está lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um bom começo de semana para você. Como é? Deus é o nosso quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza? São palavras de crentes e palavras para crente. Deus é o refúgio e a fortaleza dos crentes. Essa palavra é para os cristãos. Aí chega e escreve. Aí posta as fotos da bebedeira, da cachaça. Ah, mas beber é pecado? Se embriagam. O apóstolo diz, o profeta Isaías diz, sai daqueles que se levantam pela manhã e se entregam à bebida. E vão até altas horas, até que os embriaguem. Aí na segunda-feira, na terça-feira, que Deus nos abençoe. Aí Isaías 40, aí cita e sai dizendo, Senhor vai fazer os nossos pés como os da corça. A gente vai, como assim? Essa palavra é para os crentes. Deixa eu dar um exemplo bem legal aqui para vocês. Tem um símbolo aí, é o tal do símbolo do LGBT. Ele é um arco-íris, não é isso? Sim ou não? Sim. Não é? Então aquelas pessoas vão e colocam ali as coisas e se apropriaram, isso é nosso. E no começo eu tive um certo receio de compreender. E eu olhava e, poxa, mas o cristão ele também está escrevendo ali com esse símbolo, mas esse símbolo é do LGBT? Porque o cristão também está adotando. É não, irmãos, é nosso. É a aliança que Deus fez com o homem quando ele disse, nunca mais eu acabarei a terra com água. Nunca mais o mundo se acabará com água. E ele disse, o sinal do céu da minha aliança será o arco-íris. É nosso, mas se apropriaram. Mas é nosso. É dos crentes, é da promessa de Deus sobre as nossas vidas, bendito seja o seu nome. Aí pessoas sem vida vêm estar ministrando e falando da palavra de Deus. Ah, porque Deus é isto e aquilo outro. Sim, mas ele está falando aqui num contexto para cristãos. O salmista está falando aqui para cristãos que o momento de perseguição, clamando ao Deus de Israel, e as escrituras nos mostram que não se pode servir a dois senhores. O Espírito faz toda a diferença. Cantor, eu estava vendo ontem na televisão, cantor do mundo, cantando aquelas músicas horríveis que se chama brega, e realmente não brega mesmo. Uma verdadeira podridão. Aí, sendo entrevistado, o repórter disse assim, e aí, rapaz, como é que ele? Graças a Deus. Como é? Graças a Deus, nossa agenda está cheia. Graças a quem? Ao meu Deus que eu sirvo, não.
porque Ele não está neste negócio. Então, isso que tem acontecido, meus irmãos. A pessoa que não tem o Espírito Santo é o mesmo, é semelhante a uma comida sem sal. Porque vocês verão agora que o Espírito de Deus faz toda a diferença. Ao mencionar o nosso Evangelho, Paulo não está insinuando que sua mensagem fosse diferente da dos apóstolos. O conteúdo é o mesmo. A diferença estava nos mensageiros. Os tessalonicenses não trataram a mensagem como uma mera leitura religiosa e ritualística. É o que eu vejo nos nossos dias. Parece que nós estamos tratando das Escrituras Sagradas como uma mera leitura ritualística. Uma leitura religiosa. Eu leio porque eu tenho que ler. Porque se eu sou crente, se eu nasci de novo, não é? Se eu frequento a igreja, o pastor ensina que eu tenho que ler a Bíblia, então eu tenho que ler a Bíblia. Mas onde está a paixão pelas Escrituras? Onde está o amor pelas Escrituras? Onde está o fervor pelas Escrituras? De abrir e dizer, Senhor, fala, Senhor. O teu servo está aqui. Seja para, ó Deus, me endireitar, para me consertar, para me polir. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, a tua palavra. Parece que nós não temos mais paixão pelas Escrituras. Parece que a gente não tem mais aquele amor pelas Escrituras. Eu me lembro que logo novinho convertido, eu comecei a ler Escrituras numa rapidez tão grande. Aí chegou um dia, eu disse, eu conversei compartilhando com o irmão que ele tinha lido. Ele disse o que hoje? Eu disse, rapaz, eu li 5 livros da Bíblia. Assim, eu falei naturalmente, não para me engrandecer. Aí ele disse, como? Tu leu 5 versículos, não foi? Eu disse, não, eu li 5 livros. E aquilo me preocupou. Eu disse, poxa, esse irmão, tantos anos na igreja, e ele achou muito eu ter lido isso aqui. Eu fiquei meio preocupado, mas parece que a gente... Hoje eu não faço mais isso. Porque hoje a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, então a gente tem outro método de leitura. Mas era a vontade que eu tinha de conhecer as Escrituras. E eu lia, mas parece que as leituras hoje são leituras religiosas, ritualísticas. Por quê? Porque a gente não vê mudança. A gente não vê um envolvimento. A gente não vê um abraçar. Parece que fala-se todos os domingos e parece que a gente ainda está apenas na religiosidade. Ela havia chegado aos Tessalonicenses não somente em palavras, foi sobretudo em poder e no Espírito Santo, em plena convicção que a mensagem chegou àqueles homens. Em perseguição, mas em convicção. Aí eu me lembro do Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, semelhantarei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veio chuva, deu os rios contra aquela casa, e o vento, ela não caiu porque ela estava firme, edificada. Mas aí, em contrapartida, vem aquele que edificou sobre a areia. Vem uma dificuldade e ele já desmonta, já vai embora. Aquele irmão às vezes tão fervoroso, mas foi embora. Por quê? Porque ele estava firmado na areia. E nessa noite eu quero dizer aos amados irmãos, se nossa casa está firmada na areia, é tempo de firmar sobre a rocha para a glória de Deus. Amém. Onde está edificada a nossa casa? E os frutos, vamos dizer, onde estão? E a nós, como chegou a mensagem? Se chegou porque as pessoas lá fora não veem a relevância do Evangelho em nossas vidas, temos sido crentes insulsos. Nossas vidas precisam ser transformadas em serviço ao reino. Onde está a evidência de salvação em nossas vidas? Será que o apóstolo Paulo chegaria e diria, eis aqui um eleito? Mas observe nesse versículo que a palavra chegou em poder. O Espírito Santo é o dínamo de Deus. O Espírito Santo é a dinamite de Deus que explode o coração de qualquer pecador. Aleluia. Que não tem um coração difícil que o Senhor não possa alcançar. Mas chegou um poder, meus irmãos. A mensagem operou na vida deles sobrenatural, produzindo 3 coisas: convicção de pecado, arrependimento e conversão. Se a mensagem de Cristo não produzir isto nos nossos corações, não houve conversão. Se a palavra de Cristo não produziu convicção de pecado, arrependimento, não houve conversão. Lembra o apóstolo Paulo, lembra da pregação do apóstolo Pedro? Após o Pentecostes, ele coloca-se de pé e começa a pregar para aqueles homens que haviam crucificado o Senhor Jesus. E ele prega ali o plano de salvação. Está ali, Atos capítulo 2. É exatamente o plano de salvação. O que é que acontece? Está Pedro pregando. E a palavra está trabalhando
nos corações dos irmãos, como eu acredito que está trabalhando no seu coração. E ela está trabalhando a palavra. E essa palavra, quando ela é exposta, ela traz a convicção do pecado. Porque eles disseram o quê? Quando terminou a mensagem: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, o discurso de pessoas que estavam criticando e perseguindo mudou. A palavra fez toda a diferença neles. Aquelas pessoas que eles estavam a perseguir, ele mudou, ele chamou hoje de irmão. Eles tiveram ali convicção de pecado, disse: rapaz, a gente crucificou, Jesus está errado. E automaticamente se arrependeram. Faremos o quê? O apóstolo Pedro disse: se arrependam. E as escrituras dizem o quê? Que naquele dia se agregou 13.000 almas. Louvado seja o Senhor. Então houve convicção de pecado, arrependimento e conversão. Se a mensagem não produzir nada disto, eu quero dizer que não houve um encontro com Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção agora. A palavra também chegou em poder. Chegou no Espírito. Em poder foi produzido pelo Espírito Santo. Pois apenas Ele é capaz de levar o homem a reconhecer seu caminho de perdição. Tem uma palavra no Evangelho na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da palavra. Existem duas palavras gregas que podem representar muito bem essa ideia: metanoia e amestrec. Amestrec é esta aqui. O cidadão, ele vem andando aqui, aí ele dá um giro de 360 graus, ele voltou para o mesmo canto, não foi? Sabe o que é isto? Esta palavra representa as pessoas que tiveram apenas uma mudança de comportamento. Pessoas que simpatizaram com o Evangelho, porque hoje está na moda falar de Deus. Então essas pessoas tiveram uma mistreca em sua vida. Apenas uma mudança de comportamento. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Ora, mas o AA também tem esse mérito. As pessoas que fumam vão lá e têm um tratamento e deixam de fumar. Sim ou não? Conheço várias pessoas que passaram por esse processo. Diferente de um processo comportamental é a metanoia. A metanoia é a mudança de sentido, é o arrependimento, é a mudança de direção, é aquilo que o Espírito de Deus produz no coração do homem. Ele está andando aqui e ele para aí. O que eu estou fazendo da minha vida? Convicção de pecado. O que eu estou fazendo da minha vida? Está tudo errado. Eu vou voltar. Arrependimento. O giro aqui é de 180 graus. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz de minha vida? E ele se volta para Cristo. Aleluia. E ele caminha para Cristo, reconhecendo a sua situação de pecaminosidade. É uma metanoia que existe na vida dele. Uma mudança de mente. O Senhor opera essa mudança de mente na vida dele. Aleluia. E sai de uma vida que possa ser religiosa, até religiosa, e se encontra com Cristo. Bendito seja o seu nome. Aleluia. No sentido religioso aqui é sugerido a tristeza, piedade pela descrença e pelo pecado, e afastando-se dessas coisas, dirigindo-se a Deus e o Evangelho de Cristo. Ele passa a se dirigir para Deus, ele abraça o Evangelho de Cristo. É quando existe uma metanoia, ele se envolve a tal ponto do apóstolo Paulo chegar e dizer: é um eleito. Testemunhar, é um eleito. Irmãos, deixem de correr agora. Observe que a mensagem chegou para eles em plena convicção. Paulo pregou com grande confiança na própria mensagem, e os tessalonicenses a aceitaram na plena convicção de que se tratava da palavra de Deus, o que resultou em plena segurança e fé. Paulo lembra que não apenas pregava o Evangelho, como também levava uma vida coerente com a mensagem que pregava. Alguém já disse: o melhor testemunho, o melhor sermão é uma vida santa. Aí eu quero colocar nesse ponto final, colocar uma vírgula, completar. Porque às vezes a pessoa tem um entendimento diferente. Lê um livro e lê uma mensagem dessa, tem um entendimento diferente. Peraí. Se eu sou um crente, eu vou ter uma vida bem comportadinha,
e eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Tá, beleza, então. Em primeiro lugar, essa palavra não é inspirada. Se uma pessoa tem uma vida, sua vida é um sermão, é uma vida santa. Se essa pessoa, quem pode santificar é o Espírito de Deus, pela lavagem da regeneração, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo auxílio do Espírito Santo que conduz o cristão em toda a santidade. É Ele quem opera todas essas coisas. Então, se Ele opera todas essas coisas, certamente essa pessoa compreendeu o que é Evangelho. Então ela vai pregar o Evangelho. Ou seja, qual é a ideia aqui dessa frase aqui? Tenha uma vida santa e irrepreensível, mas continue pregando o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está aqui expressando a ordem da experiência deles. Foi por meio da vida do apóstolo Paulo que Cristo foi apresentado a eles pela primeira vez. Queridos, tem um pensamento muito preocupante, que os nossos semelhantes vejam Cristo em nós. É um pensamento muito preocupante. Será? Vocês já pararam para pensar, quando se deparam com aquele versículo de 1 Coríntios 11, o versículo 1, que diz assim, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente pode dizer aos nossos amigos da faculdade? Será que a gente pode dizer aos nossos amigos, a nossos vizinhos, colegas de trabalho? Será que eles veem Cristo em nossas vidas? Será que a gente tem essa autoridade para dizer: seja meu imitador como eu sou de Cristo? Isso é um pensamento preocupante. Observe. Os tessalonicenses receberam a palavra com tribulação e alegria. Foi assim que imitaram, quando ele fala da questão dos imitadores, foi assim que imitaram o Senhor Jesus e os apóstolos. Do lado de fora havia o quê? Muita tribulação. Contudo, em seu interior havia o quê? Alegria. Louvado seja Deus. Para o homem do mundo é impossível experimentar aflição e alegria ao mesmo tempo. Para o mundo, tristeza sempre será o oposto da alegria para as pessoas do mundo. Por quê? Porque não tem esperança. Não tem a esperança do Senhor Jesus. A esperança que os tessalonicenses tinham aqui da vinda do Senhor Jesus. Olha que problemazinho. Já pensou se todo problema da igreja fosse esse? Olha a preocupação deles. Paulo, olha, a gente está com um problema aqui. Avisam a Paula, a gente está com um problema aqui. Olha, como é que será essa situação aqui dos que já morreram, rapaz? Não se preocupe, Paulo vem e resolve. Preocupe não, os que morreram ressuscitaram primeiro e nós nos encontraremos com o Senhor também no céu. Olha, que problema que essa igreja tinha de ordem ética, escatológica. Para o homem do mundo é impossível, meus filhos, que exista isso. A tribulação pela qual eles passaram foi após a sua conversão. E o versículo 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Os tessalonicenses fizeram-se cristãos modelos, a começar pelo fato de poderem sentir alegria em meio à tribulação, o que serviu de exemplo para os crentes da Grécia, da Macedônia, na Acaia, ou seja, todos os cristãos da Grécia. Chegou essa mensagem. Mas estava na tribulação, mas eles sabiam em que iam. A fé deles estava depositada no Senhor. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar. Ele é poderoso para nos conduzir nossas vidas em triunfo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando não vemos nada, o Senhor Ele está a trabalhar. Versículo 8. Porque por vós soa a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos mais necessidade de falar coisa alguma. Aqueles irmãos chegaram ao ápice de sua fé, podemos dizer assim, de sua caminhada, de sua vida cristã. Já imaginou o pastor da igreja local chegar e dizer: rapaz, eu não tenho mais nem que evangelizar aqui, porque já fizeram tudo. Eu vou para outro país, vou para outro lugar. Esses irmãos, eles fizeram isto. Observem que eles se tornaram cristãos e depois reproduziram de uma forma extraordinária. A palavra era divulgada em círculos maiores, Macedônia, Acaia e por toda parte. E observe uma singularidade aqui. Nós conhecemos aquele texto já decorado. Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui é 1 Tessalonicenses 1 e 8. Eles entenderam direitinho.
foram testemunhas em todos os lugares, Macedônia, Acaia e depois por todas as partes. Parece que estas palavras, queridos, não têm muita relevância para os nossos dias. Parece que o cuidado deste mundo tem roubado de nós a beleza do Evangelho. Temos nos tornado crentes anônimos, temos vivido um Evangelho irrelevante. As bênçãos do Senhor não deveriam terminar em nós. Deus brilha em nossos corações a fim de que a sua luz possa resplandecer para os outros. 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 6 ao 10. Porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, quis resplandecer em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Se alguém vier com esse evangelho pregar para você, dizer, vem para cá e aqui vai tudo se resolver. Venha como está, tudo será resolvido aqui. Não acredite nesse evangelho mentiroso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se já bebemos, queridos, das águas da salvação, então rios e águas vivas devem correr para os que estão ao nosso lado, disse o teólogo da época. João 7, do 37 ao 38, eu acho esse texto aqui muito bacana. Ele diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você nessa noite tem sede do Senhor Jesus, venha e beba dele. Ele diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, correrão do seu ventre, louvado seja o Senhor. Hoje é noite de salvação, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a gente precisa ter a paixão pela palavra, o amor pela palavra. A gente tem que se colocar diante do Senhor em oração e ler a palavra e considerar a palavra por muita valia. Ronaldo Lindório, ele disse o seguinte, ele trabalhou com os concombas há muitos anos atrás na África. E que trabalho glorioso, maravilhoso ele tinha com aqueles irmãos. E ele teve uma base lá, e os irmãos vinham de 3 dias de viagem das aldeias, andando de pé, para ouvirem a palavra de Deus. E eles, como não tinham as escrituras em sua língua, o que é que acontecia? Eles decoravam 15 versículos. Todos os meses eles iam, era 15 dias, uma coisa assim. Eles vinham para a aldeia, passavam uma semana recebendo o estudo. E eles decoravam 15 versículos da palavra do Senhor. E voltavam caminho de 3 dias para as suas aldeias. Cada deles parava em um posto, em uma aldeia, até chegar na sua casa. Num certo dia, eles terminando o estudo, essa irmãzinha, uma senhorinha, ela foi embora e eles iam no caminho recitando os versículos, recitando para que não esquecessem. E com um dia e meio, essa senhorinha, quando começou a recitar, ela percebeu que havia esquecido um versículo. O que essa senhora fez, meus irmãos? Ela não pensou 2 vezes. Ela deu meia volta. Ela voltou e ela caminhou mais um dia e meio. E está lá Ronaldo Lindório com o seu pessoal lá, e quando ele avista aquela senhorinha, e ele vai ao encontro dela e diz, o que houve? Isso era para estar chegando na sua aldeia. Ela disse, meu filho, eu esqueci de um versículo da palavra de Deus. Ele disse, por que a senhora não deixou para vir depois só um versículo? Ele disse, a palavra de Deus, ela é preciosa demais. Aleluia. Para que eu perca pelo caminho. Precisamos ter paixão pelas Escrituras. Amém, Jesus. Precisamos ter paixão, ela caminhava 3 dias. Versículo 9. Porque ele mesmo anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abandonaram, queridos, os ídolos pagãos. Eles deixaram os ídolos e seguiram o chamado irresistível de Cristo. E passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. A ideia aqui é com o sentido de existir em um sentido absoluto e sem fim. Agora e no futuro.
viver para sempre. Essa é a ideia desse versículo. Viver para sempre com o Senhor. Era do conhecimento de todos que ocorrera uma grande transformação na vida de muitos dos tessalonicenses. Uma metanoia. Não foi uma mestre. Não foi uma mudança comportamental. Foi uma metanoia, uma mudança de mente. O Senhor transformou a vida daqueles homens. Porque eles, deixando os ídolos, se converteram a Deus. E esse testemunho gritava em todos os lugares. 2 homens chegaram a uma cidade pagã com a mensagem do Senhor Jesus. Pregaram o Evangelho no poder do Espírito Santo. E o milagre da regeneração aconteceu. Amém. Homens e mulheres ficaram tão maravilhados com o Salvador que abandonaram os ídolos. Em seguida, uma assembleia local de cristãos é constituída, cujos membros louvam a Deus e vivem uma vida santa e enfrentam corajosamente a perseguição e ganham outras vidas para o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler, meus irmãos, porque o tempo já foi embora para nós partirmos para a conclusão. Versículo 10, ele diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse bem cedo aqui, a ideia é o seguinte, que eles tinham bem cedo, ao amanhecer, o Senhor virá. E esse Senhor, e eles compreenderam que o Senhor Jesus era aqueles que os livrou da ira punitiva de Deus. Será que nós estamos esperando Jesus à semelhança dos Tessalonicenses a qualquer momento? Eles compreenderam que existia juízo contra eles e que os ídolos nada poderiam fazer, pois não passam de nada. E agora é acesa em seus corações a luz do Espírito de Deus, que os conduzira em toda a verdade e santidade, e que o juízo de condenação pelos seus pecados haviam sido cravados na cruz de Cristo, pela fé por eles evidenciada, e pela exposição da palavra de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo. Eles agora compreendem que vivem livres. O escrito de dívida que Colossenses fala, 2, 14, 15, foi rasgado deles. Eles tinham um escrito impagável. Eu e você, nós tínhamos um escrito impagável diante de Deus. Se você não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar uma notícia: você tem um escrito impagável diante do Senhor. Mas que nesta noite é noite de salvação. Aleluia. Nesta noite Ele quer dizer: meu filho, basta tão somente você crer e eu rasgo o teu escrito de dívida. Aleluia. Porque você, à semelhança dos Tessalonicenses, deve viver por fé e não por vista. Aleluia. Lutero disse: lança os teus pecados aos pés de Cristo e eles não serão mais teus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Conclusão, meus queridos irmãos, teria muito para falar ainda aqui com vocês, mas o tempo não é permitido. Nós vamos agora concluir. O apóstolo Paulo, versículo 2, ele vivia uma vida agradecida a Deus, ele orava pelos irmãos, ele intercedia por aqueles irmãos. A gente também precisa interceder uns pelos outros. E o pastor, o saudoso pastor Ivanildo Lopes, ele faleceu ano retrasado, ele cantava um hino que era exatamente este: eu oro por ti, tu ora por mim, e as montanhas eu subirei, se tu orares por mim. Amém. Que oremos uns pelos outros. Lembrando, meus queridos, da fé e do amor e da paciência que nós estamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida, que a eleição que nós temos possa ser evidenciada. Que as pessoas possam ver Cristo em nós e dizer: ali vai verdadeiramente um servo do Senhor. Porque esse Evangelho ele foi espalhado por eles, que ele também possa ser espalhado por nós, no poder e no Espírito Santo de Deus. Porque nós devemos ser imitadores de Cristo, versículo 6. Versículo 7, ele diz: de maneira que vocês foram exemplo em todos os lugares. Onde nós estamos, somos um missionário em potencial, seja na fila do banco, seja no supermercado, seja no seu trabalho, na faculdade, você está ali levando a mensagem, deve estar levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 ele disse que por ele soou a palavra em todos os lugares. Onde nós estamos inseridos, as pessoas precisam reconhecer a palavra do Senhor, precisam ver Cristo em nós. Essa palavra precisa soar, se espalhar, essa palavra precisa gritar aos 4 cantos para a glória e o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E os ídolos possam ter ficado para trás. E se tem algum que hoje em dia ele quer nos puxar para baixo, se você reconhece
seja uma questão de ordem financeira, aquilo que está te puxando, seja o que for, a oração é que o Senhor, Ele quebre qualquer maldição, Ele liberte para a glória do seu nome. Bendito seja Deus. E o versículo 10 ele diz que devemos esperar a vinda do Senhor, porque em breve Ele virá. Porque esse nosso Deus nos libertou da ira punitiva de Deus que estava sobre as nossas vidas. Que possamos ser imitadores de Cristo e imitar esta igreja tão piedosa. Uma igreja que, além de se preocupar uns pelos outros, se preocupava em fazer o reino do Senhor conhecido de todos. Que possamos nos converter a Deus em uma vida de serviço verdadeiro e estarmos prontos e convictos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá. E aqueles que estiverem vivendo uma vida cristã com afinco, ao invés de receber o furor da ira de Deus, receberá o seu bem-vindo caloroso e esperado por aqueles que amam a sua vinda. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.